Olá, na aula de hoje e última aula, vou falar sobre hidrosfera e biosfera. Biosfera nada mais é que ambientes que compõem água. Esse ambiente, a distribuição da água no mundo é de 97,5% de água salgada e apenas 2,5% de água doce. Dentro dessas água doce, desse 2,5%, 69,8% está as calotas polares no Polo Sul e Polo Norte. 29% de águas subterrâneas e apenas 0,9% outros ambientes e apenas 0,3% rios e lagos, onde a maioria das vezes, capta essas águas. Água doce, rios e suas caídas, cataratas, cascatas e cachoeiras. Temos lagos e lagoas, água subterrânea com cavernas e brotamentos de água, que chamamos de nascentes. Temos a água salobra, temos o estuário, que é o encontro de água doce com água salgada, um rio ou lago, um rio com o mar, e os manguezais, que estão presentes no ambiente próximo às praias. E o oceano, que é a maior porcentagem de água no mundo. Vou falar sobre o ciclo da água. O Sol, ele incide no ambiente e esse calor do Sol, emitido pelo Sol, essa liberação de calor pelo Sol, acaba ocorrendo a evaporação. No caso de plantas, no nosso caso, os seres vivos, transpiração. E de lagos, águas, todo o ambiente aquático, lago, rio, oceanos, a evaporação. No caso das plantas, é evapotranspiração, que vocês vão ver mais em frente. Essa evaporação, transpiração, faz com que essa água se forme em nuvens, se condensa e após essa evaporação, elas se transformam em nuvens, qual elas vão se condensar, formando então estado líquido da água. Esse estado líquido, essas nuvens chegando em ambientes mais altos, nas camadas mais altas da atmosfera, encontra então sendo o ambiente mais gelado, quanto maior a altitude, mais gelado ocorre então a precipitação em forma de chuva. Em montanhas, em grandes altitudes, a precipitação não é em chuva, é em neve. Assim também em latitudes, em ambientes no qual o período é de inverno, em vez de precipitação em água, de chuva, precipitação em forma líquida é em neve. Essa água que ela cai em montanhas, ela forma então geleiras. Essas geleiras elas acabam degelando por causa da incidência de sol e acaba escorrendo da forma sólida, ela vai para a forma líquida, essa água da geleira escorre pelas montanhas, formando então lagos, rios, e muitas vezes essas águas de chuva, essas águas das chuvas, elas acabam infiltrando no solo. Essas águas que se infiltram no solo, elas formam então as águas subterrâneas, que chamamos de aquíferos. Elas servem então para captação de águas em poços, serve para plantação, para as plantas que absorvem essa água. E ela só ocorre mesmo em ambientes com vegetação, com solo com vegetação, ou solo em aberto. Já em cidades com pavimentação, com asfalto, com concreto, essa água não infiltra na água da chuva. Vocês vão ver mais em frente os problemas que são ocasionados.
os aquíferos, temos aquíferos livres e aquíferos confinados. Tá? Temos aqui o aquífero livre, que ela está disponível para captação em poços, em cidades que utilizam a água do aquífero já, porque não tem mais disponível o suficiente dos rios. E temos as águas profundas, que são os aquíferos confinados, que elas infiltram também a água da chuva, mas é difícil a captação dela por causa de rochas impermeáveis. Essas rochas, então, impedem que seja captada essas águas. Temos dois tipos de nascentes, as nascentes que são escoamento de geleiras, no qual ocorre o degelo dessas geleiras de montanha, formando então nascentes. E outros tipos de nascentes são aquelas águas que brotam do solo, que vêm de aquíferos livres, formando então rios ou lagos. Aquífero Guarani. O aquífero Guarani é o maior aquífero do mundo, está localizado na América do Sul. Boa parte desse aquífero está presente aqui no Brasil e em outros países vizinhos, como Paraguai, Argentina, Uruguai. Esse aquífero, temos também outros tipos de aquíferos maiores, como o Urucuia e o Bambuí. Aqui na região de Itu temos o aquífero Tubarão. Evapotranspiração. O que é evapotranspiração? As plantas, assim como todos os seres vivos, a gente transpira água. E também evapora água das folhas das plantas. Como as plantas e como essa água sai das plantas, como elas acabam evapotranspirando. Primeiro, as plantas elas absorvem essa água presente no solo e leva para suas células. Parte da água que não é absorvida para ela é eliminada na atmosfera, para que assim possam abrir os estômatos delas e entrar carbono e sair oxigênio. Então, ela acaba passando por esse xilema, que chamamos de xilema. Essa água, ela acaba, por causa do ambiente quente, ela acaba evaporando das folhas das plantas. E é através dos estômatos, que são estruturas que ficam normalmente nas partes baixas das folhas, no qual entra aquela mesma estrutura onde sai o CO2 que entra o CO2 e sai o oxigênio. É a mesma estrutura que ocorre então a transpiração de água das plantas. Aqui à direita temos a imagem em microscópio. Rios voadores. Então, sabendo que as plantas elas evapotranspiram água, a gente pode entender então que a Amazônia, como eu tinha falado para vocês na aula anterior, na atmosfera, a importância da Amazônia. Os ventos, que vêm diretamente da atmosfera, ele chega lá na Amazônia e acaba chovendo nesse ambiente. A água que evapora do oceano chove lá na Amazônia. E parte dessa chuva é carregada de acordo com o ciclo desse vento, do sentido que esse vento vai levar. Mas também nessa região, é a região equatorial do planeta, onde ocorre a maior evaporação de água. Então, nessas florestas, é um ambiente muito quente e úmido, evaporando então a água dessas florestas. Elas se condensam, elas formam nuvens, o qual vão se condensar e formar chuvas ali, e parte dessas nuvens vão ser encaminhadas, vão seguir o sentido desse vento atmosférico. Em vez de ir diretamente ali para o Oceano Pacífico, ele não passa por causa da Cordilheira dos Andes. Essa Cordilheira dos Andes, que são cadeias de montanhas, ela impede que essas nuvens passem diretamente.
Então ela segue esse fluxo do oxigênio, da atmosfera, perdão, ela segue esse fluxo da atmosfera e vai diretamente para as outras regiões do país, como Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Então, a água que evapora das florestas da Amazônia é encaminhada para o Centro-Oeste, para o Sul e Sudeste do país. Então, a Amazônia contribui para chuvas em todo o país, o que chamamos então de rios voadores. Os rios voadores, assim que a Amazônia faz chover no resto do Brasil, 20 trilhões de litros transpirados por dia dessas plantas. O vento leva toda essa água rumo ao sul, são os rios aéreos. Nossa agricultura depende dessa água. Todos dependem dessa água. Se desmatar a Amazônia, o Brasil seca. Um outro problema também que está ocasionando é o aquecimento global sobre o degelo dos Andes. Como eu passei para vocês no ciclo da água, quando precipita a neve nas montanhas, ela acaba degelando e escorrendo essa água para a formação de rios. Assim nasce, por exemplo, o nosso rio Amazonas, lá na Cordilheira dos Andes. E com o aquecimento global, esse processo de degelo, escoamento da água das Cordilheiras dos Andes está se acelerando. Ele se acelerando, ocorre então um maior nível de água que acaba prejudicando as comunidades andinas. Ocorre então enchentes porque elas gelam muito rapidamente por causa do aquecimento global. E esse gelo, essas enchentes que ocorrem em quem mora abaixo no nível dos rios, acabam perdendo seus habitats. E como ele está descongelando muito rapidamente, acaba não carregando, não ocorrendo, recarregando, dando tempo de recarregar essa geleira dos Andes. E se as mudanças climáticas contribuir para que não ocorra mais precipitação nessas montanhas, mudar o ambiente dessas montanhas, não haverá mais geleira. Se não tiver mais geleira, não vai ter mais degelo, não vai ter mais escoamento de água e a nascente da Amazonas acaba. Acabando essa nascente da Amazonas, essa água que está disponível no rio da Amazônia não vai disponibilizar mais para as plantas da Amazônia. Se as plantas da Amazônia não conseguem mais captar água porque o ambiente está seco, elas acabam morrendo, né? Elas acabam morrendo, não vai ocorrer a evapotranspiração, não vai formar os rios voadores. Não formando os rios voadores, não terá chuva nos demais ambientes do Brasil. Então é um círculo vicioso. Um probleminha que acontece, como o aquecimento global, prejudica um sistema todo. Temos aqui também a urbanização e seus impactos nos recursos hídricos. Por exemplo, a gente tem os rios meandrantes, que tem várias curvas, são curvas sinuosiosas, e em períodos de cheia, esses locais que preenche o rio, ele acaba ocorrendo então períodos de cheias, então o rio acaba transbordando, tá? Num ambiente natural, num ambiente normal. O que o ser humano fez? Ele tornou, então fez a retificação, tornar o rio reto, tirar essas curvas, para que urbanizasse nesse ambiente, tá? Assim, formando as cidades. A maioria das cidades nasceram dessa forma, né? Através das várzeas, em volta desses rios. Então, normalmente, o que ocorre? Acaba destruindo esse ambiente, né? Aí retira, então, as florestas são retiradas, como as encostas de mananciais, como matas ciliares, as várzeas, os mangues, e acaba prejudicando, formando então, ocorrendo esse desmatamento geral para a urbanização desse ambiente, e acaba prejudicando a infiltração de água em aquíferos,
tá? Por que essa infiltração de água? Vou passar aqui para vocês uns esqueminhas. Os rios meandrantes e recarga de aquífero versus a pavimentação. Então, nas cidades, a urbanização faz com que ocorra a pavimentação de ruas, de calçadas, formando então, se não há com pavimentação, acaba prejudicando a recarga de aquíferos e ocasionando enchentes, porque sem as florestas e colocando pavimentação no ambiente, não infiltra água no solo e não forma os aquíferos. Então, não vai recarregar os aquíferos, além de ocorrer enchentes, como ocorre na maioria das cidades que tem rios próximos. E a retirada das matas ciliares impede, então, que o rio consiga fluir, retira, então, as matas ciliares, que seguram essas terras, tá? E ocorre, então, erosão. A erosão, consequentemente, quando chove, toda essa terra vai diretamente para os corpos de águas, ocorrendo, então, assorreamento de rios. Esse assorreamento ocorre, então, a deposição desse sedimento em rios, viabilizando, então, tornando túrbida a água, tá? Então, tornando esse ambiente impróprio. A urbanização também, além da retirada da vegetação, ocorre, então, a captação de água dos rios, e essa água volta em forma de esgoto para esses rios, ocorrendo então a morte da vida aquática e a eutrofização do ambiente. A retirada das florestas, que antigamente protegiam os mananciais, reduz então a infiltração de água nas florestas, no solo, impede então a alimentação, a recarga dos aquíferos, matando então as nascentes. Isso que acontece, a urbanização e transformar um ambiente todo em forma de agricultura e pecuária acaba matando mananciais. A poluição hídrica também é um prejuízo, como a liberação do esgoto e o depósito de lixo sanitário, de lixos diretamente na água, ou mesmo você joga um lixo diretamente na rua, a chuva acaba levando esse lixo direto para os corpos d'água, os rios e mares, poluindo então o ambiente. Outra forma de poluição hídrica é a pecuária e a agricultura, como os dejetos de animais e a utilização de agrotóxicos. Outra fonte poluidora são as indústrias que liberam produtos químicos, como sabão, por exemplo, aqui na região de Salto, que acabam, tanto em São Paulo, que acaba sendo em São Paulo todo, não tem tratamento de esgoto, acaba liberando então esses poluentes no ambiente, tornando ele tóxico para a vida, e o odor também, que prejudica. Esses poluentes ele não é biodegradável, principalmente esse plástico, vidro, não é biodegradável por micro-organismo, como fungos, bactérias. Descartados, eles acabam permanecendo no meio ambiente por décadas até séculos, agravando ainda mais o problema do acúmulo de lixo e poluição na água, no solo, até no ar, e levando à morte da fauna. Ocorre também a poluição de aquíferos através do chorume, que é liberado em lixões. Tá? Essa matéria orgânica sem proteção, esses lixões, acaba ocorrendo então a decomposição desses lixões, muitas vezes muito lixos tóxicos, formando então chorume. Esse chorume infiltra no solo, vai diretamente para os aquíferos, poluindo os aquíferos. Os óleos de petróleo também acabam poluindo o meio ambiente.
na captação do petróleo, e esse óleo vazando pelo oceano acaba prejudicando a fauna, como as aves afetadas pelo óleo do corpo dela. As penas são estruturas que auxiliam na manutenção da temperatura corporal da ave, protege a pele e diminui a perda de água do corpo delas. Elas são indivíduos endotérmicos, as aves assim como os mamíferos, e precisam da metabolização de alimento e liberar energia para a dissipação desse calor. Então acaba prejudicando ela na liberação de calor, na regulação de temperatura corporal das aves, além de ser tóxico. Ao recobrir o corpo do animal, o óleo é capaz de prejudicar o equilíbrio térmico desses organismos, fazendo com que a ave morra de frio ou de calor. Outro dano causado pelo vazamento de petróleo nos oceanos é um óleo escuro que impede a penetração de luz solar. Por bloquear a luminosidade, o petróleo é responsável por impedir que o fitoplâncton realize a fotossíntese. O fitoplâncton possuídos pelas algas macro e microalgas. Como o fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton, esse também é atingido. E desse modo, toda a cadeia alimentar do ecossistema marinho é prejudicada. Além de nós, não podemos esquecer também porque o homem pode sofrer as consequências dessa poluição caso faça a ingestão de organismos que foram contaminados com esse óleo tóxico. Então, finalizando aqui, a gente aprendeu sobre a geosfera, a litosfera, que está sobre o manto aqui, que faz parte da geosfera. Litosfera, que é composto pela crosta terrestre. Falamos também sobre a atmosfera e agora, por último, a hidrosfera. A biosfera está presente em todos esses ambientes, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Tá? A biosfera nada mais é que os seres vivos. O átomo forma moléculas. As moléculas formam organelas e células. Células formam tecidos. Tecidos formam diferentes órgãos. E união de órgãos, conjunto de órgãos, formam determinados sistemas. Esses sistemas, todos esses sistemas formam então um organismo, um ser vivo. Esse ser vivo faz parte de uma população da mesma espécie, e essa espécie, interagindo com outras populações de espécies diferentes, chamamos de comunidade. A comunidade interagindo com o ambiente chamamos de ecossistema. E o conjunto de ecossistemas chamamos de biomas. E todos os biomas compõem a biosfera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.